Olá, sejam bem-vindos ao videocast do Matos Filho. Eu sou Juliana Furini e este é um episódio especial sobre os 25 anos da prática de impacto social e filantropia. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Roberto Quiroga e com a Flávia Regina de Souza Oliveira para contar um pouco da história da nossa prática, que está comemorando esse aniversário esse ano, e das evoluções do setor. Esse diálogo também antecede o lançamento do livro comemorativo dos nossos 25 anos, do legado à inovação social. 25 anos de impacto social e filantropia no Matos Filho. Então, para começar, vamos falar sobre o início dessa história tão bonita, dessa prática. Vocês podem contar um pouquinho para a gente como é que foi começar essa prática 25 anos atrás? Quais foram os principais desafios, os grandes marcos? Posso sim, depois a Flávia complementa aí. Na verdade, isso começou no final da década de 90, quando o escritório lançou o departamento Pro Bono. Na verdade, genuinamente, isso começou com o nosso lançamento do Pro Bono, que foi em 99, 98, por aí. E aí a gente percebeu que havia uma demanda, né, grande de clientes na área de terceiro setor. Que, claro, a gente já atendia, a gente já tinha uma assessoria, mas era de uma forma pontual e a gente entendeu que era necessário fazer algo mais organizado, mais sistemático. E justamente surge como a gente chamava a nossa área de terceiro setor, e aí foi capitaneada pela Flávia. A Flávia era uma advogada na área tributária, mexia com tributos indiretos, e aí ela se apaixonou também por essa área e nós começamos essa prática aqui no escritório, né. Então, isso em 2001, né. Então, basicamente, são esses 25 anos. E começou realmente, de uma necessidade da gente assessorar, na área pro bono, mas é uma área totalmente independente da área pro bono. A área pro bono é gratuita, a gente não cobra absolutamente nada de honorários, e essa área de impacto social e filantropia, que à época a gente chamava de prática de direito de terceiro setor, ela, na verdade, tem os honorários cobrados aí para os clientes, próprios da prática. E foi assim, basicamente, né, Flávia? Não sei se você Foi assim. lembra mais. Tinha também você foi convidado para dar aula num curso do professor Merege, de organizações na sociedade civil, na GV, e aí você voltou da aula falando assim: "Nossa, nunca fui tão perguntado em toda a minha vida". E aí a gente começou, a época também pegou o boom da responsabilidade social. E aí alguns clientes nossos que eram clientes corporativos queriam abrir seus institutos, e aí a gente teve uma demanda muito interessante de um cliente do escritório, e que a gente cuidou de toda a criação do instituto corporativo desse cliente, que foi um dos nossos primeiros clientes oficiais aí depois da criação da prática em 2001, e foi quando eu migrei efetivamente do tributário para essa nova área, aceitando o desafio de criar algo do zero, né. E, na verdade, não se falava tanto de terceiro Uhum. setor à época, né? Claro que o primeiro setor é o setor público, né, o segundo setor, o setor privado, e esse das entidades sem fins lucrativos, o próprio setor não estava muito organizado na matéria jurídica. E nessa aula que a Flávia falou, que eu fui dar aula na GV, num curso que o professor Merege fazia para entidades sem fins lucrativos, eu vi assim a demanda, né, a carência de informações na área jurídica, em todas as áreas, área trabalhista, área fiscal, área contratual, né, enfim, era muito grande. E daí que veio a curiosidade de Hum. se fazer uma prática específica para isso. E de lá para cá, não só a nossa área jurídica propriamente cresceu muito, mas como a área do terceiro setor cresceu, né? Como a Flávia disse, responsabilidade social, filantropia, essa questão de impacto, né? Hoje nós temos aí um terceiro setor muito importante para a economia brasileira e por isso que nós tivemos esse crescimento tão importante durante esses 25 anos. E se a gente for pensar em tema, nesse início a gente tinha algum tema mais preponderante, assim, que tinha de demanda ou todos esses que você mencionou, Quiroga, eram Não, olha, o tema que tanto é que a minha aula que eu dei lá na GV naquela época era sobre isenções e imunidades.
e continua sendo hoje um Continua tema sendo muito, mais muito quente. importante. Eu acho assim, essa matéria tributária sempre foi importante, até porque nós tínhamos várias discussões no Supremo Tribunal Federal sobre isso. E, portanto, a área tributária se destacava como aquela área de maior dúvidas, né, que nós tínhamos nas entidades. Mas outras, né, Flávia? A gente tinha outras tantas que também se acrescentavam à área tributária. Acho que sem dúvida, sim, tributário foi, acho que continua sendo algo muito relevante para as organizações sem fins lucrativos, mas até em função das organizações serem sem fins lucrativos, elas têm que ter um outro modelo de governança, porque você não distribui o lucro. Então, pelo fato de não distribuir o lucro, como que você estrutura toda a governança da organização? Se você tem uma associação, você tem associados, se você tem uma fundação, os associados não existem, é um patrimônio que é dotado de personalidade jurídica, então quem vai administrar esse patrimônio? Tem o Ministério Público como fiscal da lei, olhando para essa organização também como um agente externo, e as organizações foram, de fato, acho que como o Quiroga falou, talvez a criação da prática por um escritório como o Matos Filho, né, um escritório institucionalizado, que tem várias práticas, que atua em todas as áreas do direito, também impulsionou o crescimento do setor enquanto um setor jurídico para atuação, né? Hoje a gente tem, até o próprio Chambers reconhece a área de terceiro setor para certificar, a gente tem inúmeros escritórios trabalhando com isso, tanto escritórios boutique quanto escritórios de maior porte. Então, a gente pode dizer que a gente tem um setor e que todas as temáticas hoje acho que acabam sendo relevantes. Então, a gente tem temas hoje importantes como compliance, LGPD, que são tão relevantes quanto os aspectos tributários e de governança. E a governança se sofisticou bastante, né, Flávia, nesses 25 anos, pensando até nos clientes, assim, que Nossa, tinham sem uma dúvida governança, nenhuma. né. Acho que hoje em dia esse é um dos grandes trabalhos que a gente faz de maneira contínua, né? Clientes querendo rever a governança até para reduzir riscos de compliance, reduzir riscos com temáticas novas, como a questão que eu acabei de falar, LGPD, como os próprios aspectos tributários. Então, os clientes revendo a governança o tempo todo e deixando cada vez mais sofisticada, né, essa governança para que ele não tenha buracos aí e que possam expor a organização a riscos e as próprias pessoas físicas que atuam nas organizações, né. Sim. E essa área toda, por exemplo, já na época, a gente percebia que era uma carência das entidades. E às vezes a gente via uma entidade muito forte do seu ponto de fé, do seu ponto de vista de mérito social, ou seja, a atividade que ela fazia era muito relevante, muito importante, né? As pessoas que ela atingia era numa quantidade muito relevante, mas às vezes ela ficava totalmente ausente nessas questões do direito. Uhum. E às vezes a gente viu algumas entidades quebrarem, né, acabando falindo. Por quê? Porque tinha uma pendência jurídica que não foi bem cuidada. Até porque não tinham recursos para isso, algumas, né? Outras porque elas achavam que o mais importante era cuidar daquele objeto social que ela foi criada. Mas isso trazia alguns furos muito grandes para a entidade. E depois a gente percebeu que as entidades foram vendo essa necessidade de capacitação, né? Cuidar dos assuntos administrativos, do assunto de governança. Tanto é que, até decorrente disso, nós, eu e a Flávia, sugerimos na GV, isso na época, para a criação de um curso de Direito do Terceiro Setor, que acho que teve umas 3, 4 versões pós-semestre, ficou um tempo lá, Uhum. e para capacitar, justamente para capacitar as pessoas dessa área nesses temas do direito, né? Governança, a parte tributária, a parte trabalhista, a parte de voluntariado também. Eu acho que é isso, assim, as próprias entidades perceberam que elas precisavam se fortalecer, do ponto de vista institucional, e que isso era importante para elas, né? E governança, sem dúvida, era um dos temas principais. E esse curso foi muito legal, né, até hoje a gente brinca que vários clientes tem uma geração de clientes que foi formada por esse curso, assim, Exatamente, a gente tem vários clientes que foram formados por por esse esse curso, curso. e que são advogados internos de clientes nossos hoje em dia. É uma forma de pensar o setor, né, É. juridicamente, que acho que foi, de certa forma, moldada aí também
por esse curso. E Quiroga, o que você estava falando, acho que sobre as organizações estarem tão dedicadas, né, à sua finalidade social e muitas vezes deixarem, né, o jurídico de lado ou enxergarem, as questões jurídicas como um problema que deve ser resolvido depois. A gente tem visto ainda isso acontecer agora com a reforma tributária, por exemplo, né. Muita gente ainda achando que porque tem imunidade ou isenção, pode seguir fazendo suas atividades e que não vai pagar imposto e que está tudo bem, tudo certo. Você que é um grande tributarista, que você pode nos contar aí sobre reforma tributária e organizações sem fins lucrativos e dar esse alerta para as organizações se preocuparem com esse tema que sim, é muito relevante para elas, né? Eu acho que, na verdade, nós estamos tendo uma revolução, né? Porque desde 65, 66, quando a gente teve a última reforma na Constituição, agora foi uma reforma muito importante na área do consumo e atinge especificamente todo o mercado, entre eles as entidades do terceiro setor. Então, assim, primeiro é um impacto global em todas as atividades e, com certeza, impacta especificamente essas entidades. Agora, o que que é importante a gente também deixar claro? Veja, em princípio, as imunidades, elas permaneceram, né? Ou seja, elas estão na emenda 132, aquilo que nós tivemos na Constituição, elas permanecem, né? A questões das isenções também, elas já são um pouquinho mais problemáticas, então isso faz com que as entidades precisem ter uma assessoria adequada para não incorrerem naquele problema que eu me referi anteriormente, né? Ou seja, uma distração, um erro, podendo gerar um impacto patrimonial importante para elas, né? Houve uma discussão muito grande das entidades junto ao Congresso quando da elaboração da emenda, as discussões que nós tivemos, né? O idealizador da reforma, o Bernard Api, também se envolveu um pouco nisso, mas a gente sabe que e está se prevendo um contencioso razoável ainda das reformas. Por isso que a capacitação da área jurídica, da área financeira, da área de controladoria das entidades é muito importante, né? E a gente acha que também tem dado muita assessoria nesse sentido, né, Flávia? Tem muita coisa acontecendo mas eu acho que, assim, algumas organizações ainda não olharam para isso, né, estão achando que, de fato, ou eu sou imune, ou aquelas que são isentas agora começaram a perceber que a reforma as impacta mais do que aquelas que são imunes, mas mesmo as imunes que não vão, hã, ter o impacto na saída. Tem a questão do crédito na entrada, que elas vão ter que anular, então eles precisam olhar o impacto disso no dia a dia. A questão de todas as obrigações acessórias, que tendem a ficar mais complexas agora com a reforma tributária, e a gente sabe que a reforma, no final do dia, impacta mais as organizações de serviço do que aquelas que produzem, de manufatura, né. E as organizações sem fins lucrativos são essencialmente organizações de serviço, então por mais que elas estejam, com o benefício da imunidade ou da isenção, elas vão ser sim impactadas, então isso precisa ser olhado com muito cuidado, porque a gente está correndo contra o tempo, né, janeiro está aí. No começo do ano a gente tinha 12 meses, depois 11, 10, agora a gente só tem 6, então e ninguém vai mudar essa data, imagino, né. Então o início da reforma vai acontecer começo do ano que vem. Sim, e as organizações, até na linha daquilo que a gente falou, que elas se sofisticaram, né, elas são grandes instituições, né, então elas também têm toda uma área interna para fazer essa comunicação, esse treinamento, né, essa adaptação mesmo de todo mundo a esse novo cenário e que realmente parece que já está aí, né, precisa correr. E falando um pouquinho de futuro, né, quando a gente olha para os novos temas que têm aparecido aqui para gente, novas formas de financiamento, até pensando, né, nos novos tipos de clientes que a gente tem atraído, como o Quiroga falou, agora a gente tem, né, atendido também muitos fundos patrimoniais, estruturas que estão olhando mais para impacto social, blended finance, vários temas novos e que estão pensando em como que o terceiro setor também se reinventa, né, nessa nova lógica, inteligência artificial, inovação, enfim, vários temas pipocando aí. Quando vocês olham para o futuro, o que que vocês podem imaginar, assim, se a gente fosse pensar nos próximos 25 anos? Olha, eu tenho dito que toda a área jurídica, ela
vem crescendo e vai crescer. Ou seja, a economia como um todo, no mundo, e não é diferente no Brasil, ela está se formalizando, né? O crescimento econômico, ainda que em alguns lugares pode ser menor ou maior, a gente está tendo crescimento econômico, né? A sociedade está evoluindo, né? Nós temos a IA, né? Que todo mundo ainda está vendo o IA como uma ameaça, eu vejo como uma grande oportunidade. Então, assim, as coisas, a economia vai crescer, Uhum. o mundo dos negócios vão crescer e, portanto, a área do terceiro setor vai crescer junto, né? Cada vez mais a gente vê essa questão da filantropia entrando em grandes famílias, em pessoas bilionárias, né, multimilionárias, se sensibilizando de que elas precisam dar alguma coisa para a sociedade. Obviamente que toda a parte jurídica, às vezes, ela estimula ou desestimula isso, né? Uhum. Então, um exemplo típico é os Estados Unidos, onde a gente tem um mercado de terceiro setor muito forte, né? Grande parte estimulado também pelas questões fiscais, né? Que, eventualmente, um grande possuidor de patrimônio, ao invés de deixar o patrimônio para o Estado, cria uma fundação para exercer alguma atividade importante. Então, não há dúvida de que ela vai ter um crescimento, né? E acho que continua tendo aquelas questões primordiais da sociedade mundial. Então, né, o atendimento à questão da fome, a questão da pobreza, né, a questão das mulheres, né, a questão de toda a questão de etnia, né, de questão racial. Então, isso no mundo, e a gente está vendo hoje uma grande polarização, né, política em vários países. Então, isso cada vez afeta mais entidades do terceiro setor que nascem e vivem para quê? Para evitar essa diáspora, né? Essa briga, essa discussão. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai ter um crescimento muito grande. Mesmo no escritório aqui, a nossa assessoria ela tende a crescer. É por isso que nós, como advogados, como escritório, precisamos nos capacitar, procurar entender o negócio dos clientes nessa área especificamente, né? E acho que o crescimento não é uma incerteza, era uma certeza. Agora, quais os campos? Eu acho que são vários aí que a gente pode falar. Acho que olhando para os próximos 25 anos, o que que eu vejo, né? Temas interessantes como temas de justiça climática, acho que a gente tem aqui no Brasil, tem toda uma, a gente tem a Amazônia, tem muitas questões relacionadas ao clima, então isso impacta muito as populações como um todo, pode aumentar a desigualdade, e o papel do terceiro setor em tudo isso é muito relevante. Então, novos arranjos vão surgir, eu acho que até em função da questão ambiental, foi quando vieram os primeiros arranjos de blended finance para cobrir tudo isso. E eu acho que tem outros arranjos que vão surgir ainda mais. Então a gente vai precisar de mais parcerias público-privadas, mais parcerias entre organizações. Acho que à medida em que os problemas eles tendem a se avolumar, vai ser difícil uma organização sozinha conseguir dar conta de resolver problemas sociais complexos. Então, muitas organizações vão ter que se juntar, muitas famílias vão ter que se juntar e entender que trabalhar junto vai ser a melhor forma. E aí, a partir daí, acho que novos arranjos tendem a surgir e novas formas jurídicas tendem a surgir daí. E aí eu olho também a inteligência artificial como um agente que pode nos ajudar com isso, porque ela vai nos ajudar a resolver pesquisas com mais rapidez, hã, alguns processos mais burocráticos com mais rapidez para que a gente consiga chegar à conclusão do melhor modelo mais rapidamente e executar esses modelos com mais segurança jurídica, né. É. E um desafio desse modelo de blended finance ou de modelos de atuação, assim, em rede e aliança, é justamente conectar essas diferentes pessoas. E isso ainda eu acho que a gente pode fazer melhor do que a IA, né. Usar Total, justamente o toque humano para essa total. conexão, né. Então se a gente puder usar a IA a nosso favor para entrar só com o que só a gente pode fazer, melhor ainda, e aí a gente vai fazer melhor e vai poder fazer Só mais. um adendo importante que eu acho, quando eu falei assim dessa evolução da sociedade, né, evolução da economia mundial, que é uma certeza, né, ao mesmo tempo, o que que a gente percebeu nesses 25 anos?
que as instituições do terceiro setor, elas também se institucionalizaram, né. Então, como você disse, hoje nós temos grandes players aí de mercado na área de terceiro setor, né, muito grandes, Muito grandes. e que têm uma representatividade enorme, né, na sociedade, naquilo que elas fazem. Então, tudo isso demonstra que, esse processo é um processo contínuo de crescimento, e, portanto, com mais demandas jurídicas para essas entidades, né. Hoje, até para a gente dar segurança, né, para a gente dar estabilidade à entidade, a capacitação é extremamente relevante, né. Então eu diria que o futuro, na área jurídica do terceiro setor, ela está muito conectada com o futuro dos negócios na área jurídica em geral, né. E o terceiro setor, não tenho dúvida nenhuma, é uma área, de grande importância nessa economia global. Portanto, é quase que uma inércia, né, se crescer a economia global, nós vamos ter também crescimento nessa área. Sim, e a gente já tem visto isso, né, na verdade as nossas demandas têm se aproximado cada vez mais das demandas de outros tipos e perfis de clientes do escritório, porque são mesmo instituições grandes e sofisticadas e que têm uma cultura forte, né, suas particularidades que a gente também precisa observar quando faz esse atendimento. Então, acho que está bem em linha com o que a gente tem visto, assim. Bom, foi um prazer falar com vocês, ouvir mais dessa história de 25 anos, né, falamos um pouco de passado, presente e futuro, que eu acho que é isso que é o interessante. E convido todo mundo a fazer a leitura do nosso livro, que marca essa data dos 25 anos da nossa prática. E agradeço, então, mais uma vez a Flávio Quiroga por esse bate-papo. Espero que todo mundo possa assistir o videocast e goste. Obrigado, Julia. Obrigada. Obrigada, Ju.